Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Fazia um tempão que eu não fazia uma live aqui no Instagram. Estou muito feliz de poder voltar a fazer esse bate-papo com vocês, né? A gente conversou muito aí no ano passado, durante a campanha, e eu tive uma overdose, né, de lives. Achei melhor dar um tempo, mas agora a gente está no Agosto Lilás, né, um mês muito importante de conscientização da violência contra a mulher, né, de combate a essa violência. E para isso eu convidei aqui dois jovens estudantes, a Isabela e o Alessandro, que fizeram uma pesquisa incrível, né? Apresentaram um artigo num congresso internacional sobre mapeando a violência contra a mulher aqui na nossa região. A Isabela já está aqui, vou convidá-la para entrar, o Alessandro também. Vamos aqui, como que eu convido? Gente, até esqueci como é que faz. Vamos aqui. Isa, você consegue pedir para entrar? Que eu não tô lembrando como é que eu fazia aqui. Aqui, já convidei. Agora eu achei. Pronto. Convidei vocês agora, a Isabela e o Alessandro, para estarem comigo aqui nessa live. Oi, Alessandro, tudo bem? Olá, bem, fala. Prazer. Prazer grande. Falta a Isabela entrar também, né? E Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá travando um pouco. Você tá onde, Alessandro? Tá eu aqui em tô em Cubatão casa. mesmo? Ai, que bom. Não, porque eu vi que você estuda fora, né? Mas agora tá fazendo, provavelmente, né, as aulas online, imagino eu. Então, bom, gente, aqui o Alessandro tá com um probleminha de conexão, mas não tem problema, isso faz parte. Eu vou tentar convidar a Alessandra, não está conseguindo participar. E eu não sei bem por quê. Vamos tentar de novo, né? Bom, eu vou falando aqui para vocês, eu tenho novidades para contar, né? Depois de todos esses meses fora, eu continuo aqui em Cubatão, né? Trabalhando, sou funcionária pública, né? De carreira. E assumi um outro desafio, além do meu trabalho na Procuradoria Municipal. Eu fui eleita conselheira do Conselho da Mulher daqui da cidade de Cubatão. E dentro desse conselho, esse mês, né, eu fui eleita presidente do conselho. Então, eu sou presidente do Conselho da Mulher de Cubatão. Aqui a gente chama de Conselho Municipal da Condição Feminina. É uma tarefa muito desafiadora, porque a gente tem um déficit enorme de serviços públicos específicos para as mulheres aqui na cidade. Infelizmente, né, esse serviço tem sido cada vez mais sucateado, mais debilitado, né, com as estruturas de saúde sendo terceirizadas, a da assistência social também, e agora até mesmo, né, a área da educação. Ontem, nós assistimos um episódio muito triste da história da nossa cidade, que foi a aprovação de um projeto de lei que extingue os cargos de diretor e assistente de diretor das escolas públicas, para criar, ao invés desses cargos que eram concursados, criar funções, né, de confiança do prefeito, ou seja, os diretores de escola, a partir de agora, quando essa lei entrar em vigor, vão ser indicados pelo prefeito e não mais técnicos concursados, né, para essa função. Isso é muito triste porque subordina esses funcionários, né, à vontade política do governante,
que está naquele momento. E isso prejudica não só, né, os profissionais, mas toda a população que não vai ter a segurança mais de que o interesse público é que vai estar sendo perseguido, né? Essa mudança é uma mudança que está acontecendo não só aqui no meu município, em Cubatão, mas em todo o Brasil, né? Nós estamos também na iminência de aprovação da reforma administrativa no Congresso Nacional, a PEC 32. Inclusive, vamos falar sobre isso amanhã, só aqui no Facebook, no canal da ABJD, da Associação de Juristas pela Democracia, que é uma outra instituição que eu continuo participando, coordenando o nosso núcleo aqui na Baixada Santista. Vamos tentar de novo, ver se a gente consegue colocar, porque assim não tem sem eles. Vamos lá. Vamos lá. A Isa enviou uma solicitação. Consegui. Talvez o Alessandro consiga. Ele entrou e caiu porque a internet dele não tá boa. E isso é uma coisa muito típica aqui da nossa cidade. Infelizmente, aqui em Cubatão, a internet nunca é das melhores, né? Mas vamos ver. Obrigada, viu, pela presença, Thalita, Marta. Ah, conseguiram. Vocês estão juntos, é isso? Conseguimos. Mais fácil. Ai, que bom. A gente manda perto. Ah, que ótimo. Por isso vocês foram rápidos. Que legal. Nossa, isso que é morar em cidade pequena, né? As vantagens nossas, né? De morar aqui em Cubatão. Que às vezes, provavelmente, né, eu também estou perto aqui de vocês. Eu moro aqui no Jardim Casqueiro. A gente também. Então nós somos todos vizinhos, eu imaginei. Bem, gente, então eu estava aqui enrolando enquanto vocês não entravam, né? Conversando um pouquinho, falando um pouco da conjuntura política nacional e também da municipal, né? Mas eu, assim, fiquei super feliz de conhecer vocês e conhecer o trabalho de vocês. A Isabela está fazendo estágio, né, com a gente lá na prefeitura e ela me falou desse artigo que vocês produziram, né, para um congresso internacional. Eu queria que vocês primeiro falassem um pouco desse congresso, quando ele vai acontecer, né? Por que vocês, né, apresentaram, né, esse artigo nesse congresso. E depois a gente entra no tema propriamente do artigo, que é um tema super importante, porque uma das grandes causas, né, eu acho, da violência é a falta de informação. A gente, às vezes, não consegue fazer uma política pública adequada porque não tem dados, né? E vocês fizeram aí um mapeamento, né? Da violência contra a mulher aqui na região, e a gente quer saber um pouco quais foram os desafios, o que vocês descobriram aí nesse mapeamento. Mas vamos começar pelo... primeiro que vocês se apresentem melhor, né? Nome, idade, o curso que vocês estão fazendo, que eu sei que é direito, mas qual a faculdade, né? E aí depois vocês falam para mim um pouquinho desse congresso aí que vocês pretendem participar. Pode falar, Tudo Isabela. bem. Boa noite, gente. Eu sou Isabela Cavalcante. Eu faço Direito na Universidade Católica de Santos e faço Serviço Social também na Unifesp. Meu nome é Alessandro, eu tenho 19 anos e eu faço Direito na Universidade Federal do Rio Grande. Fala um pouquinho do congresso, depois eu falo da ideia do... Tá, então, o congresso é o Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, né? Juntamente à Universidade Presbiteriana da Mackenzie. Ele vai acontecer em outubro desse ano, né? Até então, de maneira remota, mas com a possibilidade de ocorrer presencialmente também. E aí nós acabamos enviando o resumo, né? E com muito, assim, ficamos muito felizes. Tá. Teve essa ideia de fazer o artigo. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem os dados muito nacionais. Então, é justamente isso que a senhora falou. A gente precisa de informação.
Para fazermos políticas públicas eficazes aqui na Baixada, a gente tem que saber como que está a situação dessa mulher aqui na região. Então, aí eu Sim, falei para a Alessandra, vamos tentar achar esses resultados, esses dados que a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza e vamos divulgar para a população saber, vamos levar para as prefeituras, para eles saberem esses reais dados. Porque quando está em uma tabela que fica de muito difícil acesso, a gente ralou para achar, não, não são pessoas, sabe? São números. E a ideia é a gente trazer esses números como pessoas, como histórias. Gerar essa questão, né? Para dentro de cada cidade. Por isso que a gente fez em cidades específicas. A gente tem um relatório de cada cidade. Em perfeito. relação à coleta de dados, né, a gente precisou fazer um manejo, né, desses dados, e aí a gente, de acordo com as tabelas disponibilizadas pela SSP, a gente acabou traçando algumas estatísticas, né, que assim, são alarmantes, né, no contexto geral, independente da cidade, no caso do número de denúncias, das prisões efetuadas, que assim estão mínimas, né, e já retrata uma tremenda impunidade, né, na nossa região. Isso. É E a gente mesmo. também comparou esses E vocês compararam? prisionais, Desculpa, eu não os ouvi. índices prisionais os índices prisionais das delegacias de defesa da mulher com os índices prisionais das delegacias comuns. E quais eram os Entendi. presos? Quais os perfis presos? Que crimes eles cometeram? Então, isso também entrou em discussão. Nossa, gente, que bacana. Eu nunca vi um trabalho como esse. Vocês estão de parabéns, viu? E eu milito nessa área, né? Eu sou feminista, uma advogada feminista, assim, ativista dos direitos humanos. E eu sinto muita dificuldade em acessar esse tipo de informação, esse tipo de dados, né? Que vocês conseguiram levantar, ainda mais porque não é só quantitativo, né? Vocês fizeram entrevistas também, então tem uma avaliação aí qualitativa, né? Desse atendimento. Eu queria que vocês falassem um pouco também dessa entrevista. Vocês fizeram uma entrevista com a delegada de defesa da mulher, não foi? Eu li só o resumo, né? Então não tive a oportunidade de ler o artigo todo, estou ansiosa para isso. Né? Agora, como vocês sabem, né? Eu estou na presidência do Conselho Municipal da Condição Feminina, então eu quero ver até se levo esse trabalho de vocês para o Conselho, para compartilhar com as conselheiras, né? Para que a gente possa também sobre ele, né, fazer sugestões à prefeitura, porque esse que é o papel do conselho, né, fiscalizar as políticas públicas específicas para as mulheres. E a gente sente que aqui na cidade a gente é muito carente das políticas públicas. As que existiam foram desestruturadas ao longo dos últimos anos. Então, hoje a gente não tem um centro de referência da mulher, né? A gente tem um imóvel lá com uma placa, mas que não é usado, né? Não tem nenhum tipo de serviço de referência para as mulheres, específico, né, para as mulheres. Lá está o centro de referência da assistência social, mas não é específico para as mulheres, né, para atendimento de várias, né, vários segmentos. Nós não temos uma casa-abrigo, né? Aqui no município, nem acho que todo município tem que ter uma casa-abrigo, mas deveria haver um convênio, né? Eu acho que é isso aí, do ponto de vista regional. A gente sabe que tem uma casa-abrigo em Santos. Então, por que os municípios, né, não se unem para fazer o compartilhamento dos custos, né, desse equipamento público e assim ajudar, né, colaborar no custeio, fica mais barato para todo mundo. A gente não tem nem casa de passagem. Aqui, não sei se vocês levantaram isso no trabalho de vocês, quando uma mulher precisa sair de casa, ela é atendida na casa de Emaús. Ela fica junto com a população de rua. Né? Então, imagina uma mãe com filhos, né? Não é um lugar adequado, né? É um lugar exposto, não tem segurança, né? Então, são vários problemas que a gente tem aqui na cidade. Mas eu perguntei e comecei a falar, desculpa, gente. Eu perguntei das entrevistas, né? Que vocês fizeram também. Com quem vocês entrevistaram para fazer o artigo? A gente entrevistou a antiga delegada da Defesa da Mulher do Guarujá.
e certo. agora ela é uma delegada geral de Santos. E ela retratou bastante a questão principalmente da estrutura das delegacias. Naquela época, no Guarujá, ela estava no ano de 2002, a delegacia era construída com madeirite. Então a vítima ia fazer o depoimento e todo mundo conseguia escutar. Aqui em Sim, Cubatão, eu cheguei a fazer uma entrevista e eles não puderam me atender porque eles estavam sem luz. Como assim uma delegacia sem luz? sim. Então, Então, eu também é escuto um, é isso. O um problema impacto de grande. estrutura é enorme, né? A delegacia da mulher aqui funciona aqui no nosso bairro, né? No Jardim Casqueiro, aqui em Cubatão, só durante a semana, né? Das 9 às 19 horas. E a gente sabe que isso não é suficiente, porque a maior parte, né, das violências contra a mulher, principalmente violência doméstica, acontece à noite, né, acontece no final de semana, e a delegacia não está aberta, né, não está disponível para atender as mulheres vítimas de violência. Então, essas mulheres, invariavelmente, acabam sendo atendidas na delegacia comum, né? Ainda que esses processos depois sejam transferidos para a Delegacia da Mulher, o inquérito, né, corre pela Delegacia da Mulher. Mas esse primeiro atendimento é muito importante. Eu acho que vocês falam disso no artigo de vocês, né? Da importância de você ter um atendimento que não vitimize mais a vítima, né? Que ela não seja vitimizada novamente. E a gente sabe que aqui na Delegacia da Mulher, nem toda a equipe é feminina. Nós temos homens trabalhando na delegacia, homens fazendo atendimento, né? Eu já ouvi, além do Conselho Municipal da Condição Feminina, eu sou presidente também da Comissão da Mulher Advogada, né? Da OAB daqui de Cubatão. E nós organizamos aí um plantão de atendimento jurídico às mulheres vítimas de violência antes da pandemia, em 2019. Mas, e uma das reclamações que a gente recebia era que as mulheres iam para a delegacia, eram atendidas por um homem, e um homem ainda religioso, sabe? Que falava para elas assim, não, coloca na mão de Deus, entendeu? Você tem que aceitar. Esse tipo de discurso que a gente sabe, eu não quero generalizar, a gente sabe que nem todas, né, as religiões têm essa postura. Existem muitas religiões muito comprometidas em combater a violência contra a mulher, mas existem alguns, né, que talvez não compreendam bem a doutrina, né, da igreja e acabam reproduzindo uma certa acomodação, desestimulando a mulher a fazer a denúncia, a seguir em frente, né, com o seu processo, achando até que está fazendo bem, na verdade, está, né, tá permitindo que essa violência continue. Vocês, nessas entrevistas, ficou muito claro isso, essa falta de estrutura, né? Porque o Isso. imóvel é cedido pela prefeitura, pessoal às vezes é cedido pela prefeitura, e é um pessoal sem capacitação, né, para esse tipo de função. E que mais que vocês descobriram aí nessa pesquisa? Então, quanto tempo vocês levaram para fazer? Começar até terminar? Quase um ano. 4 Quase um anos? ano. Ah, quase um ano, Quase um desculpa. ano. Eu falei, nossa, é um doutorado, 4 anos. Não, Entendi. Não, mas mesmo questão de assim, pandemia, é então, um trabalho de complicado de fôlego. conseguir usar. E em uma das nossas entrevistas, não vale a pena a gente mencionar quem falou, né? Até porque a gente mantém o sigilo. Claro. Foi comentado que muitas vezes não era nem chegada a fazer a denúncia. A mulher ia lá, dava o seu depoimento e não registravam, porque depois de uma noite bem dormida, ela ia voltar para retirar a queixa. Então, Sim. nessas palavras. Foram palavras Nessas palavras. de uma autoridade, sabe? Então, como você falou, inclusive a gente estava conversando antes da live, essa questão da revitimização da vítima, né? Que acaba de sofrer aquilo e aí vai, né, no órgão específico para fazer a denúncia e ela sendo desestimulada, não tem esse acolhimento, né? Uhum. E falando também da Eu também, localização uma das vez, delegacias.
Não, pode falar. Desculpa. É que tá travando, aí Não, eu não não, não sei. fala, desculpa. É que tem um delayzinho, né? Entre nós aí. Eu não percebi que você tinha começado. Perdão, fala. Falando também da localização daqui da delegacia de Cubatão, é uma coisa que eu comento com a Lê. Cubatão, a gente tem um dos menores índices de violência, mas não quer dizer que seja o menor, que aqui não tenha violência. Quer dizer que Cubatão não está recebendo essas mulheres, porque a delegacia está localizada no Casqueiro e Cubatão é uma cidade que geograficamente é muito distante. Então, para Verdade. uma pessoa sair da vizinhança da água fria para fazer uma denúncia aqui, vai demandar muito tempo para ela. Então, eu Sim, estava até comentando com o Alessandro. Tantos têm muito caso de denúncia, mas também porque a delegacia deles é 24 horas. Então, tem todos esses fatores. Às vezes, ter um baixo índice não quer dizer que é uma coisa boa, quer dizer que as delegacias não estão chegando a quem precisa chegar. Não está chegando nas comunidades isso. perfeito, Isabela. Quer dizer que existe uma subnotificação, né? Sim, Assim, porque eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza porque nessa pequena alguns meses que a gente conseguiu fazer esse plantão de atendimento jurídico às mulheres, a maioria das mulheres que nós atendemos lá na OAB não vieram à delegacia, não levaram adiante a denúncia, né? Então, porque elas têm muito medo. Existe uma cultura e eu gosto de falar, repetir isso, porque as mulheres acreditam que denunciando o marido agressor, elas vão perder a guarda dos filhos. Elas têm muito medo disso. Então, inventaram isso. E aí isso é repetido. Ah, não faz isso, senão você vai perder a guarda. Você vai perder os seus filhos, né? Você vai perder a sua casa, né? Você vai ter que sair da sua casa. E a gente sabe que a violência contra a mulher ela não é só a violência física, né? A Lei Maria da Penha, ela define 5 tipos de violência, né? Violência moral, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e a violência física propriamente dita. Então, quando se chega a esse limite da violência física, provavelmente a mulher já passou por todos os outros tipos de todos. violência. E uma das mais fortes, né, que impede ela de tomar uma atitude é a violência patrimonial, porque geralmente o agressor ele tira dela a autonomia financeira. Ou ele pega o salário para administrar, ou ele diz, você não pode trabalhar, tem que cuidar dos seus filhos, né? E aí ela vai ficando cada vez mais dependente e impedida, né, de tomar alguma atitude sem o apoio do Estado. Daí que a importância desse tipo de política pública, né, de proteção, de apoio, acolhimento às mulheres, para que elas consigam sair desse ciclo da violência que é tão forte, né, tão grande. Eu concordo, e eu com essa ideia da subnotificação aqui em Cubatão, concordo com você, Isabela, que a delegacia ela poderia estar no lugar mais estratégico, né, no centro da cidade, e não num bairro que ainda é um bairro, digamos assim, considerado mais nobre, né, na cidade, né? E nós temos um outro problema, e eu gosto de falar abertamente, eu não tenho medo, é o narcotráfico. Né? Nós temos comunidades que são dominadas pelo narcotráfico na nossa cidade. E as mulheres dentro dessas comunidades, elas não podem denunciar para a polícia. Elas não podem. Né? Então, eu vejo, eu tenho relatos, conheço relatos das mulheres que elas denunciam para o traficante. E muitas vezes até o traficante, ele age, né? Toma alguma medida. Por quê? Porque ela não pode ir para uma delegacia. Então, a gente recebeu casos assim na OAB, né? Porque elas querem saber assim, ó, quais são os meus direitos, né? Se eu denunciar, o que acontece? Né? E eu acho que esse é um serviço super importante que está previsto na Lei Maria da Penha. Porque ela precisa antes, para ela se fortalecer para fazer uma denúncia, ela precisa conhecer os direitos que ela tem, o que vai acontecer, para ela ter segurança. Ela não pode ir assim, vou lá denunciar e não sei o que vai acontecer amanhã, né? Porque a Uhum. mulher, geralmente, ela é a que assume a responsabilidade pelo cuidado dos filhos, o cuidado da família, né?
que é já também um reflexo aí do machismo da nossa sociedade, né? Que impõe para a gente esse tipo de responsabilidade. Mas é muito, muito forte mesmo. Que mais, gente, que vocês querem? Que se não fico falando aqui, o pessoal quer ouvir vocês. Eles já estão cansados de me ouvir aqui. Que mais que vocês descobriram aí nesse trabalho durante um ano? Então, que a delegacia está no lugar adequado, que aumentou, né, a violência. Eu vi também que no resumo que vocês registraram um aumento. Isso, a gente registrou um aumento muito grande dos casos de estupro. De estupro. 3 vezes mais o número de denúncias de estupro. E uma coisa que a gente percebeu também, a gente analisou o período de 2007 até 2012. E aí a gente percebeu que a Lei Maria da Penha foi aprovada em 2006. Sim. Em 2007, casos deram uma diminuída. Parece que deu um certo medo, sabe? Mas a partir de 2008, quando eles viram que era só uma lei, era só não estava sendo colocado em prática aquilo que estava sendo escrito, os números voltaram e cresceram cada vez mais, cada vez mais. Os casos de estupro são irreais. Irreais, de 13 para mais de 150 em um período muito pequeno. E a maioria das meninas são menores de 13 anos. Então, tem essa questão da falta de informação mesmo. As meninas, as jovens, têm que saber o que é errado, o que é crime, o que é violência, porque geralmente acontece dentro de casa. Então, como meu pai, como meu tio, como meu irmão vai estar me violentando? Acaba sendo uma coisa normal, sendo que não é para ser. Naturalizada, porque elas são né? violentadas desde muito pequenas, é muito naturalizado isso. Então, tem que ser uma coisa debatida dentro das escolas, dentro das comunidades. É um dever da prefeitura explicar isso, porque se a família não consegue explicar, se ela sofre essa violência da família, o poder público tem que agir. Você tem É toda a justamente razão, essa Lisa. interferência. Fala, Lisa. É justamente do quanto pesa a instituição familiar e a instituição religiosa também. Como você disse, né? De que a mulher foi fazer a denúncia e o cara, mas entrega na mão de Deus. Então, é uma coisa que pesa muito, né? De maneira até, trazendo um pouquinho de contexto histórico, por exemplo. A mulher, assim, em tempos passados, ela não era nem considerada cidadã, por exemplo, né? Na Idade Média, na Idade Antiga, né? Na Grécia e tal. Mas até alguns anos a gente chegou não um ponto. votava, né? O voto Não, em é 2015 de poucos anos atrás. 2015, crime, matar mulher por ser mulher foi considerado um crime. Esse ano somente foi considerado um crime de violência psicológica. Verdade. Chega a ser absurdo. E essa questão de qual, assim, eu acredito que não exista uma motivação, né? Mas o homem, ele realmente tenta estabelecer uma submissão da mulher, né? No caso, um controle. Você até falou, retira a independência financeira da mulher. Então, ela acaba ficando refém daquilo e ele se vê, assim... Eu realmente não sei o que se passa na cabeça de um ser humano que vem a reproduzir isso, mas ele vem propriamente reproduzir isso para controle, né? E é uma coisa que dentro de casa existe, e aí que entra o papel das políticas públicas, da escola, por exemplo, porque a mulher, desde menina, ela já tem que saber assim, o corpo dela, né? Até onde isso... Qual o limite Exato, dessa relação? exatamente. Sim, e do limite do carinho, né? Ó, primeiro, quero falar, Alessandra, que eu fico super feliz de ver você, um homem, comprometido com essa luta, viu? Eu acho muito bacana, né? Da Isabela eu já esperava, porque eu quero, inclusive, Isabela, que você fale um pouquinho da tua liderança no Girls Up, e do trabalho. Mas, assim, porque isso é um problema cultural, não é um problema das mulheres, né? Você tem toda a razão. A agressão, ela não vem só dos homens, também num relacionamento, por exemplo, homossexual, pode vir de uma mulher, né? Muita gente me pergunta, mas a mulher pode ser agressora? Pode.
né? Segundo a Lei Maria da Penha, o homem só não é a vítima, mas a mulher pode ser agressora também, né? E existem, e é um cuidado muito delicado mesmo, esse trabalho de educação, porque o carinho, né? Até onde vai o carinho, né? E até onde vai o abuso, o desrespeito, né? Isso é uma coisa que precisa ser muito debatida, porque também não tem uma regra, né? É uma coisa que tem que ser compreendida pela menina, no que ela se sente confortável, no que ela não se sente confortável, né? Às vezes ela tem limite, algumas meninas têm uns limites maiores, né? Que outras. Por exemplo, tem umas que não gostam nem de toque, né? De nenhum tipo de toque. Sim. Isso tem que ser respeitado, né? É muito. E a gente não tem, eu também percebo isso. Antes da pandemia, também, parece que o ano passado não existiu, né? 2020, o ano que não existiu. Em 2019 também, vocês estavam falando e eu lembrei, a gente no Conselho da Mulher, eu não era presidente ainda, mas como membra, eu fui dar uma palestra para os alunos da rede pública. E você acredita, a gente falando de violência, uma menina levantou a mão e falou assim: Olha, minha mãe está sofrendo violência, o que que eu faço? Então você vê assim, né? Isso numa palestra lá no bloco cultural, assim, né? Então são coisas que não podem ser tratadas assim numa palestra, eventualmente. Você tem que estar falando dentro da classe todo dia, para que essa consciência, né, vá despertando e que você possa também trabalhar os casos que chegam, né? Porque como é que, ó, olha a exposição, né, dessa menina de assumir diante de centenas de pessoas, olha a coragem dela, né? Ela foi muito corajosa de pedir ajuda para a mãe dela ali em público, né? Diante de um monte de gente que ela nem conhecia, né? Provavelmente ela foi julgada, né? Por isso e não sei o que ela sofreu por isso. Não é adequado, né? Eu não falo isso contando como se fosse, ai, que bacana. Não é bacana, né? Isso aconteceu por uma política pública não adequada, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com educação. E a Lei Maria da Penha prevê isso, né? A lei é muito boa. Então, lembrando, né, que essa lei está fazendo 15 anos, está fazendo não, já fez, né, no dia 7 de agosto, 15 anos, debutou. E é uma lei, assim, considerada uma das 3 melhores leis do mundo para combater a violência doméstica, justamente porque ela não trabalha só nessa parte jurídica, processual, penal, né? Mas ela prevê uma série de políticas públicas na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, né? Para que a gente seja capaz de romper esse ciclo de violência, né? Que é tão introjetado já na nossa cultura. Verdade. Então, eu fiquei impressionada aqui também com a questão do estupro, né? Que vocês falaram, então, que aumentou muito o caso de estupros de crianças. E vocês falam aqui no resumo do artigo que nenhum município conseguiu, né, um índice superior a 5% dos agressores levados à prisão. Isso é um tapa na nossa cara, né? De impunidade. Teve ano em Santos que nenhum chegou a ser preso. Ninguém. Em contrapartida, prisões de delegacias comuns, 30% em crimes patrimoniais. Então, a gente até levanta esse questionamento. O que é levado como importância na Baixada Santista? O roubo de um celular ou a violação de um corpo? Quanto que o corpo de uma mulher vale? Vale menos que um celular? Então, a gente faz esse questionamento. Que incrível. Por isso que esse artigo foi selecionado, gente. Muito bom. Ótima comparação. Então, essa comparação. Não tem... Perfeito. Muito tá. Então, mas fala um pouquinho também do trabalho, né, que você está à frente aqui na Baixada. Eu faço parte, eu trouxe aqui para a Baixada Santista um movimento da Fundação UNO que se chama Girl Up. Ele atua em 5 princípios.
educação, saúde, assistência, jurídico e na política. Então, política sem politicagem, mas sim ir atrás de políticas públicas efetivas. E agora a gente está trabalhando com a pobreza menstrual, né, que engloba a maioria desses temas. E a gente tem um plano de ação. A gente entra na comunidade explicando para as meninas como se usa o absorvente, porque nas comunidades, no Rotary de Santos, tem meninas que usam papelão para conter menstruação. Então, as meninas deixam de ir para a escola, mulheres deixam de ir nos trabalhos, porque não tem o absorvente. Então, a gente vai nas comunidades, leva esse absorvente e promove a educação menstrual. As meninas não sabem a diferença de um absorvente com água e um absorvente sem águas, por exemplo. Não sabem. De um absorvente suave para um absorvente seco. Também não sabem. Muitas não vão ao ginecologista porque a mãe não deixa, com medo dela fazer coisa errada. Por que você quer ir no ginecologista? Sim, sim. Então, todas essas questões são levantadas. E a gente vai desde a pobreza menstrual, né, que é essa nomenclatura que a ONU determinou, até a questão do direito da mulher. É um trabalho constante. Eu costumo dizer que não é um simples trabalho de assistência. A gente quer que elas confiem na gente para que a gente consiga ajudar. Uma menina que está passando por violência, ela tem que confiar na gente, confiar na nossa equipe, para que a gente consiga ajudar. Então, a gente tem psicólogas voluntárias, a gente tem advogadas voluntárias, que inclusive a senhora aceitou o convite para trabalhar aqui em Cubatão, quando a gente for levar nas comunidades. Ela é esperta, então, né? Tá me cobrando já publicamente. Muito bem, muito bem. Então, tá certíssima. Em Santos, não sei se a senhora conhece a Thais Périco. Sim, e a minha Isabela amiga. Do Mulheres Encarceradas, também topou ficar com a gente em Praia Grande. Então, a gente está com essa rede de apoio. E, recentemente, a gente conseguiu o apoio do Santos Futebol Clube para tratar sobre pobreza menstrual dentro do esporte. Então, é bem legal, é um projeto muito bacana. Nossa, não, eu tenho visto, eu sou seguidora, né? Acompanho o trabalho de vocês e vitórias, né? Aqui recentemente conseguiram aprovar a lei aqui em Cubatão também para garantir a distribuição de absorventes na rede pública, não é? De saúde. Foi muito bom. Isso, a Muito... gente conseguiu o PL aprovado em Cubatão e também em Praia Grande. Vai ter um em Santos a gente também já está indo para a segunda ação. Ótimo. Nossa, isso e é uma coisa que a gente nunca ouvia falar, né? Eu confesso para você que foi uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, essa expressão pobreza menstrual. E olha, né, que eu me considero uma pessoa bem informada, né, do meio, e mesmo assim nunca tinha me atentado para essa questão que é tão básica, né, para as mulheres. Você tem toda a razão. E que mais, gente? E quais são os planos de vocês? Vai para a gente já ir caminhando aqui. Vocês apresentaram esse artigo, né? Se o congresso for virtual, né? É mais fácil. Se não for, vocês vão ter que ir, né? Para Coimbra. Vocês já conhecem Coimbra? Não, eu nunca fui para fora do país. Eu também não. Ah, que lindo! Vocês vão gostar muito. Eu tenho, ainda está nos meus planos ainda de vida, e estudar na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma referência, né, no mundo, na área do direito. Ela tem uma biblioteca maravilhosa e eu estou fazendo doutorado, né, e eu pretendo fazer um pós-doc ou uma bolsa sanduíche, alguma coisa assim que eu consiga, né? O que eu conseguir tá bom, para ter a oportunidade de estudar um pouquinho lá em Coimbra. Eu já estive lá sempre visitando, mas nunca tive a oportunidade de estudar. Tem um professor lá na área de ciências sociais que eu gosto muito, que é o Boaventura de Souza Santos. E ele é uma referência na área da sociologia jurídica, né? E aí eu quero ver se eu consigo fazer alguma matéria com ele e tal, para conhecer ele melhor. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar. Espero que seja presencial, que é mais legal, mas de qualquer forma, né?
E você estava me contando, né? Então, se for presencial, vocês pretendem, como é que vocês vão fazer, assim, para pagar a passagem, custear os custos, que não é fácil, né? Eu imagino que o congresso não seja. Até para entrar num congresso desse tipo, um congresso internacional, você paga a inscrição, não é mesmo? Assim, caso seja presencial, né, a gente Uhum. realmente vai ter que optar por uma vaquinha, né, porque nós dois a gente não consegue levantar o valor necessário, né, a partir das nossas condições. Até para pagar a inscrição vai ser um pouquinho apertado, mas a gente está dando um jeito, Mas só né? de parcela. Exatamente. Eu pedi ajuda para minha universidade, inclusive, né? Estou aguardando o retorno. E aí vamos esperar, mas de qualquer maneira, assim, qualquer auxílio é muito Sim. bem-vindo. Entendi. Ó, então, gente, quem está nos assistindo aí, né, já sabe. Vamos deixar as coisas se definirem, mas eu faço questão de, se vocês precisarem, né, de ajuda, ajudar na divulgação, né, e, claro, contribuindo também para essa vaquinha. Eu acho uma forma muito boa de levantar, né, os recursos necessários para que vocês possam apresentar esse trabalho que tanto nos orgulha, né? Porque eu acho que é um orgulho para nossa cidade ter dois jovens como vocês, assim, num congresso internacional e falando de um tema tão importante, né, como esse, que é a violência contra a mulher. É muito bacana mesmo. E você, só para concluir, você é uma coisa que me ficou na cabeça. Você disse que os dados que vocês levantaram foi até 2012. É isso? Isso, Então, aí não isso. conseguiram dados mais recentes, por quê? Qual foi a dificuldade? Porque tem ano que eles não disponibilizam, não tá no site. Então a gente preferiu pegar um período contínuo do que, por exemplo, tem um ano que não tem no Guarujá e tem um ano que não tem Praia Grande que não é computado esses dados. Eu não sei o que aconteceu Aí não com dá para esses dados comparar. que simplesmente aí não dá para comparar. E por isso que a gente pegou, principalmente 2007, que foi um ano depois da Lei Maria da Penha, pra gente ver o que teria acontecido. Logo depois. Por isso que a gente escolheu. Não, perfeito, está correto. Do ponto de vista metodológico, a tua escolha está certa. Mas, assim, é uma pena, né? Porque a gente fica pensando, né? O que aconteceu de lá para cá, né? Será que diminuiu, aumentou? São tantas variáveis, né? E a gente tem ouvido muito que essa pandemia, ela agravou os índices de violência, né? Em cerca de 30%. Pelo menos as denúncias no Disque Denúncia aumentaram bastante, porque com o Então, confinamento, com as pessoas mais em casa, né, a relação entre agressor e vítima passou a ser mais constante e o ciclo da violência é exatamente assim. A Thaís explica isso muito bem, a Thaís Périco, que o Uhum. ciclo da violência ele começa, né, mais lento. Ele é um ciclo desde o início, né? Mas o agressor faz algum ato, né, agressivo, aí depois ele se arrepende, perdoa, fica um tempo bonzinho. Então esse tempo no início, né, são alguns, pode ser anos, meses, depois passam semanas, dias. Isso esse período entre agressão, né, e não agressão vai diminuindo e as agressões ficam cada vez mais constantes, né? Esse é um ciclo que foi identificado aí por todos os pesquisadores de comportamento, né, social. Sim. eu vi que, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vi que você Pode. falou sobre dados mais recentes. Nós também estamos escrevendo, né, um artigo para a Conferência Euro-Americana. A gente passou em 2 artigos em Portugal. E aí esse é voltado à pandemia, né? O quanto a pandemia afetou. E o nosso, claro, a gente acabou restringindo a pesquisa para o estado de São Paulo, né? Porque aqui na Baixada a gente não tem esses dados ainda. Então a gente vai falar do estado de São Paulo mesmo. Isso. E diante disso, assim,
é uma coisa que na pandemia, pelo menos na capital, o número de denúncias presenciais diminuíram, né? Claro, em detrimento do lockdown, né? Que foi uma coisa que na capital, por um momento, foi seguida, né? De uma maneira muito eficaz, eu diria, né? Dentro dessa medida sanitária. Mas o Disque 180 teve um aumento enorme, sabe? Um aumento muito grande. De março até junho, teve um aumento de 34% em comparação com o período do ano anterior, né? Trabalhei entre os meses. Então, dá para perceber que o que diminuiu foram as denúncias presenciais em detrimento da medida sanitária. Mas as ocorrências não pararam de chegar, né? E a pandemia só intensificou tudo isso, né? Realmente houve um crescimento em que a mulher fica restrita ao ambiente, no caso, né, deveria ser o lar dela, mas ela ainda vive esse tipo de coisa. Eu, inclusive, gravei um relato, né, diante de todas as pesquisas. Eu gostaria de ler, né, um Por relato favor. a partir de uma notícia, né, em São Paulo, em que uma imigrante boliviana procurou, no fim de abril, a Casa da Mulher Brasileira, localizada em Cambuci, região central de São Paulo. Apesar do nome, o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica atende também a estrangeiros, né, que vivem no país. Foi a primeira vez que ela foi até o local, e aí, assim, ela não contou completamente a situação vivida, mas o fato é que o marido a estuprava para ela não voltar para a Bolívia. Então, olha só a que ponto o controle chega e o quanto essas mulheres sofreram e estão sofrendo diante da pandemia. São números alarmantes também, né? Com pandemia, mas sem pandemia, mas com pandemia o aumento foi nítido. Legal, super interessante isso. E você tratou de uma outra questão, além do aumento da pandemia, que é das mulheres imigrantes, né? Isso também é uma questão de direitos humanos muito forte, que a gente não conhecia, né, aqui no Brasil, e agora a gente tem uma série de imigrantes que têm seus direitos básicos, seus direitos humanos aí desrespeitados, né? Trabalho escravo, em geral bolivianos, né, paraguaios, venezuelanos, o pessoal do Haiti e tantos, em geral, negros, né? Pardos, indígenas, né? Sempre é bom também olhar por esse recorte étnico, racial, né? Para a gente confirmar mais uma vez, né? Que a gente tem uma cadeia aí, né? Uma pirâmide. E quem está na base dessa pirâmide são as mulheres negras, né? As mulheres pardas, que são as que sofrem maior número de violências, né? E maior número de violações dos seus direitos, né? Por isso que a política pública ela tem que fazer esse recorte, né? Ela tem que enxergar essas diferenças para que possa dar um tratamento adequado e ela possa alcançar essas mulheres que estão tão distantes, como hoje começou falando isso, né? Das instituições, elas não conseguem chegar às instituições. Imagina uma mulher estrangeira, né? Que muitas vezes está ilegal no país, né? Como que ela vai ter coragem de ir numa delegacia, né? Então, a gente precisa pensar mesmo, eu acho, em serviços que sejam intermediários. Eu quero muito conversar com a prefeitura, ver se e com a OAB, para ver se a gente retoma esse serviço que a gente iniciou ali de atendimento jurídico, porque ele pode ser uma mediação entre a mulher, né, e as instituições propriamente, porque elas não tenham medo de chegar às instituições, o que elas possam ser esclarecidas sobre seus direitos, né, antes de chegar a essas instituições, né, para não sofrerem ainda mais violências diante disso. É muito interessante. Gente, eu estava tão entretida aqui com vocês que eu nem lia os comentários. Tem um monte de gente fazendo comentários interessantes, mas eu estava tão concentrada na fala de vocês. Deixa eu ver aqui.
Nossa, eu pensei aqui, ó, que o Alan falando, né, que muita gente não sabe que existe uma delegacia da mulher em Cubatão porque é mal sinalizado, né? É verdade. Ah, o, o meu amigo aqui falando que é muito bom uma estudante fazer direito e serviço social, viu? Tá te elogiando, Isa. Pois é, um curso complementa o outro, né? O direito, de uma forma geral, é uma atividade meio, e já o serviço social é uma atividade fim, né? E é verdade. Que bacana essa ideia, né? Na minha época, a moda era fazer direito e administração. Aí ainda bem a gente evoluiu. É porque também a gente está com um curso muito bom, né? Você faz na Unifesp, né? Isso na Unifesp. É um curso de excelência, né? O curso da Unifesp na área de assistência social. É muito bom mesmo. Eu vi essa E pena que necessidade de mais humano, sabe? Eu sempre comento com todo mundo, muita gente me acha meio doida de fazer duas faculdades, mas é que eu acho que o direito, ele tem que ser humano. Então eu vejo no serviço social uma forma de eu humanizar um pouco o direito, sabe? Todo mundo tem que ter acesso. O direito tem que... Eu não queria estar fazendo serviço social. Serviço social não devia nem existir. Todos tinham que ser iguais, sabe? Se a gente não tivesse uma sociedade desigual, o serviço social não precisava existir. Mas infelizmente vivemos. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. sim. Olha, a Elisa Riesco, minha amiga lá de São Vicente, aqui nos prestigiando, falando que 2 jovens e uma pesquisa extremamente importante para o atual cenário. Parabéns, dando parabéns para vocês. A Neuza, a Neuzinha, né, nossa colega, né, Isa, ali na prefeitura, também dando parabéns pelo excelente trabalho. Olha, muita gente cumprimentando vocês, né? É, a, Aqui, ele já perguntou se aqui tinha uma pergunta que você acabou de responder, Isabela, se o direito te ajuda no trabalho do serviço social. Você respondeu exatamente como que o por que te levou a fazer um, te levou a outro. Eu acho que faz falta, sabe, aqui na nossa região, uma universidade pública de direito, né? Vocês não acham? Eu Sim. tive a oportunidade de estudar na USP, né? Fui para São Paulo para fazer universidade pública e eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Porque a abordagem, né, de uma universidade pública, vocês dois estão estudando, né, em universidades públicas, percebem que é muito mais humanizado, é muito mais voltado, né, para a maioria da população, né? Aquele conhecimento, como é que ele pode servir à comunidade, a grande maioria da nossa população. É o trabalho aí das universidades públicas. Então, acho que forma profissionais assim mais conscientes, né, dessa desigualdade, desse privilégio, né, que é poder fazer curso superior num país com tantas desigualdades como o nosso. Então, eu sinto que a gente não tenha na área do direito uma universidade aqui na região. A gente só tem mais 5 minutos. Eu queria dar para vocês a oportunidade aí de fazer as considerações finais, né? Como a gente diz, quando é um congresso, para vocês já irem treinando. O que acho que assim, a gente podia dar um recado assim para quem está nos assistindo, né? Sobre os desafios que estão colocados, né? O que vocês identificaram assim como principais desafios? O que poderia ser melhorado, né? Para que esses indicadores, né, que vocês demonstraram não sejam tão graves, né? Que a impunidade não seja tão forte, né, no nosso país. Então, chega até a ser um pouco redundante, né? Porque nós tratamos sobre isso durante toda a live, mas é muito difícil não focar em políticas intersetoriais, né? A parte de segurança, a parte da educação, a parte do serviço social, a questão do acolhimento à mulher, a parte de comunicação também, né? Essa facilitação às denúncias, que a gente vê que aqui em Cubatão, por exemplo, não é nada fácil. Então, acredito que a única solução para a diminuição dessa problemática seriam políticas públicas mais eficientes, sabe? E parte também
de nós, assim, da sociedade civil, de enxergar o quão importante isso é, o quão importante isso precisa ser propagado, sabe? A mulher, ela realmente precisa ter a sua integridade respeitada, a sua dignidade respeitada, em que, a partir de todos esses números, é nítido que ela ainda é vista como objeto. E eu vou um pouco além nisso, e eu acho que além de políticas públicas, a gente tem que ter políticas públicas realmente eficazes, que valorizem a pesquisa. A gente tem que pesquisar para fazer uma política eficaz. Então, tem que ser estudado, esse assunto tem que ser estudado. A gente tem as estatísticas para mostrar, mas eu te falo com toda a sinceridade que muitas informações a gente não consegue ter somente na Secretaria de Segurança Pública. A gente precisa de o respaldo da Secretaria Municipal para liberar esses dados. Por exemplo, a gente não sabe aqui em Cubatão da onde são as mulheres que denunciam, onde elas moram. A gente não sabe se, por exemplo, o estupro ocorreu dentro de casa ou fora de casa. A gente não tem esses dados. A Secretaria Municipal tem. A gente consegue saber uma melhor localização para a delegacia? Não, pode falar. Não, aqui o conselho talvez possa fazer essa solicitação, né? Isso é uma coisa concreta que eu acho que a gente pode fazer enquanto conselho da condição feminina aqui de Cubatão, é solicitar esses dados que você está alertando que faltam, né, para compor aí o diagnóstico, né? Para compor um mapeamento real mesmo. Quem são essas mulheres? Principalmente, por exemplo, feminicídio. Qual é a arma que eles estão utilizando? Isso é muito importante a gente saber também. Porque assim a gente vai ter uma política pública. Tem muitas mulheres sendo assediadas em um ponto de ônibus de noite que não tem luz? Tudo isso a gente precisa saber para ter realmente uma política pública eficaz. Não adianta a gente ir qualquer pessoa lá e falar, eu vou fazer que nem eu vou fazer aqui, agora tá por lei que tem que fazer isso. E você não é isso cobra. que a cidade está precisando. As mulheres estão precisando de outra coisa. A gente só vai saber se valorizar a pesquisa. Isso no Brasil inteiro. A gente tem que valorizar a pesquisa. Perfeito, Isabela. Eu fico tão orgulhosa de ouvir vocês falando assim, gente, que lindo. Porque não é uma consciência, uma maturidade, né, de compreender a política pública, né? Eu fico muito orgulhosa, você tem toda a razão. Então, também aqui, publicamente, também quero assumir esse compromisso. Depois, você me ajuda a identificar exatamente, né, os dados, tal. Vamos fazer essa solicitação por meio do conselho, né? Vamos convidar vocês para participar também de uma reunião ordinária, para vocês contarem um pouquinho do artigo. E aí a gente aproveita e já aprova esse encaminhamento de solicitação dessas informações às autoridades públicas. Antes de terminar, eu já acho que temos mais um ou 2 minutos. Quero falar que o André, aqui, meu amigo, né? Falou que se o congresso for presencial em Portugal, me comprometo a doar 100 euros e ajudo vocês a contatar os ex-presidentes do Centro Acadêmico Alexandre Gusmão para ajudarem na vaquinha. Legal! Dedé é maravilhoso, uma pessoa, um advogado, militante também, ativista dos direitos humanos, né? Uma pessoa com quem eu aprendi muito no começo da minha carreira, eu ainda era estudante, e ele me levava, assim, sabe? Tipo estagiária, assim, várias funções, né? Com ele. É uma pessoa maravilhosa. Obrigada, viu? Pelo apoio, né? Por estar aqui prestigiando a nossa live e também pelo apoio aí declarado aos meninos que eles merecem. Realmente é um trabalho muito bacana, consistente, né? Não é um trabalho bonitinho, não, gente. É um trabalho consistente que vocês fizeram, né? Que conseguiu chegar, né, a conclusões e conseguiu também mostrar as lacunas, os déficits, né, que nós temos para que a gente possa ter uma política pública adequada. E como vocês bem concluíram, o Alessandro reforçou isso, né? A saída não tem milagre, né? Não tem saída milagrosa. A saída é política pública constante em várias áreas, né?
como educação, saúde, assistência, né? Não só na área judicial. Eu até não acredito muito, viu, no punitivismo. Eu tenho visto muitas mudanças na legislação para tentar aumentar as penas, agravar, e eu confesso que eu não acredito muito. Eu acho que a ação socioeducativa ela é muito mais eficiente, sabe? Porque nós também não adianta. Eu vejo, por exemplo, foi aprovado aqui em Cubatão. Impedir, agressor de mulher está impedido de ser servidor público, né, cargo comissionado, ou impedido de participar de concurso público. Gente, isso não ajuda em nada, entendeu? Porque assim, o agressor ele tem que ser punido e penalizado, né, de acordo com a pena que foi definida pelo juiz. Então, ficar inventando outras penas, eu acho também assim uma penalização excessiva. Então, você acaba tratando igualmente, né? Pessoas que assassinaram com pessoas que, né, chegaram às vias de fato numa circunstância qualquer. Eu não estou querendo justificar a violência, acho que nenhuma violência é justificável, mas a gente sabe que a gente não pode tratar, né, genericamente, né, as pessoas. As pessoas, né, têm... Por isso que o juiz, ele analisa a circunstância de cada caso, dá oportunidade de defesa, né? O devido processo legal, ele é muito importante, é uma garantia, né? Que não, a gente não pode abrir mão para jogar para a galera, assim, eu vou proibir isso, vou penalizar aquilo, né? Então, eu tenho muita preocupação com esse tipo de lei, porque eu acho que toda vez que a gente abre mão dos nossos direitos, a gente não está ajudando ninguém, a gente tem que fazer cumprir os nossos direitos, inclusive os direitos dos agressores, né? Eu acho que há um processo penal justo, né? Ampla defesa, né? Assistência jurídica, né? Só que o que não pode acontecer, como acontece hoje, do agressor ter assistência jurídica gratuita, né? Inclusive da OAB, foi assim que eu convenci o pessoal da OAB a criar esse plantão. Eu falei, gente, a OAB dá assistência jurídica gratuita ao agressor e não dá à vítima, né? Porque a vítima não é parte, né, do processo, né, em geral. Então, aí a gente percebeu esse problema, né? Identificamos e foi possível criar uma política adequada, que é o plantão de atendimento e orientação. Então, a OAB não vai fazer a representação, né, dessa mulher judicialmente, até porque existem órgãos para isso, como o Ministério Público, né, que é o órgão adequado, mas ela pode fazer essa mediação entre a vítima e as instituições, delegacia, polícia, Ministério Público e o próprio judiciário, para que ela tenha um atendimento melhor, mais adequado, né, mais eficiente para romper esse ciclo de violência. Bom, gente, eu acho que chegamos a uma hora, não sei se o Instagram não acaba mais, eu sou da época que acabava em 1 hora. Eu acho que, não sei, acho que agora não acaba. O Instagram está gostando da nossa live. Mas eu quero agradecer, então, a presença de vocês, agradecer quem ficou aqui nos ouvindo, né? Que participou de tudo. E é isso, renovar, gente, né? O convite para que vocês participem das reuniões do Conselho da Mulher aqui em Cubatão. A gente vai passar a fazer reuniões também online, com transmissão ao vivo, porque eu acho que é uma forma de publicizar, né, para que as pessoas conheçam o Conselho, conheçam o que o Conselho faz. E aí eu conto aí com a ajuda de vocês também e desejo super boa sorte, tá? Que vocês tenham muito sucesso nesse congresso. Vou estar torcendo e vou estar colaborando com o que vocês precisarem para que esse trabalho de vocês seja mais amplamente possível divulgado aqui na nossa cidade, na nossa região. Obrigada. Querem dar A gente tchau? que agradece, Paula. É uma grande sua, então
Esse convite, para mim, você não tem noção. Eu me tremi inteira, você não tem noção. Eu fiquei muito feliz Ela me mesmo. mandou um áudio muito, muito feliz, Mas não né? E eu pareceu, também né? agradeço Não muito. pareceu. Pareceu tranquila. Vocês vão arrasar lá em Portugal. Virtualmente ou presencialmente, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Muito bom. O prazer foi meu, viu? Uma honra conhecer vocês. Um beijo. Tchau. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Fechou.